Olá, será que os livros do Novo Testamento foram realmente inspirados por Deus? Como é que aconteceu a canonicidade dos textos do Novo Testamento? A palavra cânon vem de régua de medir. Quais foram as réguas utilizadas para medir quais são os livros que deveriam ser canônicos, inspirados por Deus, e quais aqueles que não seriam canônicos, inspirados por Deus, os chamados apócrifos. Nós sabemos que existia nos primeiro cristianismo, até o ano 100, pouca discussão sobre o cânon, apenas os textos circulavam entre as igrejas e eram copiados entre os copistas, né? E eles faziam cópias de cópias de cópias e as igrejas liam no púlpito estes textos. Mais tarde, então, é que se teve a ideia de juntar estes textos para fazer um livro só. E isso demorou um tempo razoável. E lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, nós vimos que o grande imperador Constantino não conseguia acabar com o cristianismo, então ele resolveu usar o cristianismo para seu próprio benefício, para que os cristãos começassem a cultuar o seu reinado, a sua condição como chefe de Estado. E com isso, Constantino quis criar um só cristianismo, pois havia muitos cristianismos, muitas divergências entre os pensamentos cristãos. Muitos acreditavam que Jesus era Deus, outros acreditavam que Jesus era um semideus, outros acreditavam que Jesus tomou o lugar de Deus, outros acreditavam que o Espírito Santo era Deus, outros que o Espírito Santo não era. E assim houve uma confusão, né, nos textos de Paulo, as brigas de Paulo, e havia muita confusão teológica no início da igreja. Por isso a necessidade de unificar isso tudo. E Constantino teve essa grande sacada: se ele unificasse a igreja, todos teriam um pensamento só, uma ideia só, e ele teria paz e conseguiria, junto com a igreja, burlar o pensamento, as ideias do povo e fazer com que o povo obedecesse o reino, né, a sua função como imperador, e seguisse uma igreja só e fosse tudo pacificado com essa ideia. Com isso, houve grandes discussões no Concílio de Nicéia sobre a divindade de Jesus e sobre a Santíssima Trindade, onde aí nós vimos um presbítero da igreja que divergiu de Alexandre, e com isso o bispo de Alexandria ficou queimado com isso, e aí, junto com Constantino, mais de 100 bispos resolveram construir uma ideia que a gente chama ideia construída pela patrística, que são os padres da igreja que sucederam os apóstolos e que, portanto, se transformaram nos defensores do cristianismo. E com isso, todos aqueles que tinham ideia contra a ideia do próprio Constantino e desses que faziam parte do concílio, ou teriam que aceitar a ideia de Constantino e do bispo de Alexandria, ou seriam expulsos, excomungados, retirados dos seus cargos. Assim, desta forma nada democrática, se começou a pensar a Igreja Católica. Surge a Igreja Católica a partir do Concílio de Nicéia, em 325. E com isso
surge também as buscas de entender quais são os livros canônicos, quais os livros que não são canônicos, quais os livros inspirados, quais os livros que não foram inspirados. E essa decisão só foi tomada depois de muito tempo de discussão entre os bispos para definir quais seriam os livros sagrados. Então, esses livros, eles foram inspirados ou foram livros que os bispos nos concílios discutiram e chegaram à conclusão de que eles deveriam ser juntados porque eles tinham um pensamento mais igualitário, uma linguagem mais igualitária, uma ideia mais igualitária, ou seriam livros que tinham uma função melhor para a dominação do cristianismo, para a pregação do cristianismo. Então, foi muita discussão, muita conversa, e nessas conversas, nessas discussões, muitas cópias dos livros, cópias adulteradas, para que fosse de encontro às ideias dos bispos para continuarem dominando a igreja, o cristianismo, e até que num determinado momento se construiu o cânon fechado, que é o que nós temos hoje, os 72 livros. E aí a gente se pergunta, esses livros são inspirados por Deus ou foi a igreja que construiu a ideia de que só esses 72 livros eram canônicos e que todos os demais fossem apócrifos? Porque tinha muitas cartas, muitos livros, muitos evangelhos que não foram aceitos no cânon católico. Nós sabemos que no concílio de Laodiceia se estabeleceu o Antigo Testamento como cânon, quais os livros que deveriam fazer parte do Antigo Testamento e quais os livros, 27 livros que deveriam ser lidos nas igrejas. E no concílio de Hipona, em 393, foi estabelecido o cânon fechado da igreja. Os livros que nós temos são livros inspirados por Deus? Essa é a grande pergunta. Nós temos em Lucas, o escritor, aquele que compôs o livro de Lucas, vários pedacinhos que foram juntados e formados em livros e que se denominou livro de Lucas, mas não foi Lucas que escreveu, foi um grupo de pessoas que ouviram falar o que Lucas disse e por isso escreveram um livro e dizem que é o livro de Lucas, mas na verdade não é. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 diz assim, até o 4: Tendo, pois, muito empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que nos precediam desde o princípio e foram ministros da palavra. Parece-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Percebemos aqui que Lucas diz claramente que, como outras pessoas fizeram, ele também achou conveniente escrever o livro. Então, o escritor que escreveu o livro de Lucas está dizendo que é conveniência. Então, ele escreveu por conveniência e não por inspiração. O que significa a palavra de conveniência? Vamos ver em português. Qualidade do que é conveniente, adequado, o que é de interesse para alguém, proveito, utilidade, vantagem, o que está consoante com as normas morais e sociais, compostura, decência, decoro. Então, foi por conveniência que o escritor de Lucas escreveu o livro de Lucas, como outros já tinham feito.
Então, todos os livros, todos os pergaminhos, todos os escritos foram feitos por conveniência, segundo o escritor de Lucas. Mas só que a gente vai ler lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Ora, então, quer dizer que Paulo está informando a todos e contrariando Lucas? Não. Paulo aqui está falando dos livros do Antigo Testamento, não do Novo Testamento, se fôssemos imaginar assim. Os livros do Novo Testamento ainda não estavam escritos quando Paulo escreve esta carta. Logo, não tinha como Paulo dizer que a escritura do Novo Testamento era sagrada, era consagrada, era inspirada, porque ela ainda não havia sido escrita. Se Paulo estava falando de alguma escritura, Paulo estava falando da escritura do Antigo Testamento e não do Novo Testamento aqui em 2 Timóteo. E Lucas deixa bem claro que ele escreveu por conveniência e não por inspiração. Logo, compreendemos que os textos da Bíblia foram escolhidos pelos bispos para tornar aquilo que eles entendiam que era melhor para a igreja e para o povo e para Deus como escrito sagrado, como cânon, como régua, e foram jogados fora os apócrifos. Então, ou a igreja definiu, não a inspiração, não Deus, quais eram os livros que deveriam fazer parte do cânon da Bíblia. Então você pensa que Deus mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo escreveu os livros e a Bíblia que você tem sobre a sua mesa aí foi escrita por Deus ou foi escolhida por Deus? Não foi, querido. Você pensa que a escolha dos livros não teve nada de política envolvida, de conveniência envolvida para que as pessoas buscassem entender da forma que os bispos queriam que fosse entendido? Você acha que os textos da Bíblia não têm nenhum acréscimo de ideias, de pensamentos que foram incluídos posteriormente para que desse um entendimento diferente segundo aquilo que a igreja queria que fosse entendido? Então, nós podemos ver que a patrística, os padres da igreja, com a sua ideia de tradição, mudaram, transformaram, escreveram, fizeram aquilo que deram com os escritos, e é esse escrito que nós temos hoje. Não é inspirado nada por ninguém. A igreja, por conveniência, por desejo próprio, acolheu os livros que quis, que entendeu que fosse melhor para a igreja, não para o povo, não para Deus, né? Muito bem, é isso, um abraço.